Olá, membros da Gerando, queridos gerandinos, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Olá, pessoal! Que alegria estar aqui de novo para a gente pensar juntos, né, sobre a nossa caminhada de fé. Exatamente. E, olha, a gente tem conversado bastante com o pastor Marcos sobre como as mensagens aqui na Gerando em Deus têm, sabe, nos tocado. Especialmente essa série sobre o Peregrino, que é baseada na obra clássica do John Bunyan. Tem sido, assim, uma jornada e tanto acompanhar, não é verdade? Sem dúvida. Cada mensagem, tem trazido reflexões muito profundas sobre os desafios, as armadilhas e as vitórias também, né, da vida cristã. É um material riquíssimo que ajuda a gente a entender melhor a nossa própria peregrinação. E pensando nisso, hoje a gente decidiu fazer algo um pouquinho diferente. Olha só, tivemos acesso à gravação da pregação recente da pastora Leila, que focou em partes bem cruciais desse livro. Que legal! E a nossa missão aqui é mergulhar fundo nesse conteúdo. Vamos tentar extrair juntos os principais ensinamentos, sabe? Aquelas pepitas de sabedoria que ela compartilhou e conectar tudo com a nossa realidade aqui na Gerando. Isso mesmo. A ideia não é só relembrar o que foi dito, né? Mas é destrinchar, analisar, aplicar mesmo. A pastora Leila trouxe à tona personagens e situações que são, espelhos impressionantes dos nossos próprios dilemas. Então vamos juntos fazer essa análise mais aprofundada do que ela ensinou pra gente sobre o peregrino. Com certeza. Bora lá. Vamos começar então por um ponto que, olha, a pastora Leila deu bastante ênfase e que gera aquele incômodo necessário, sabe? Qual seria? A diferença brutal entre só falar sobre fé e de fato viver essa fé na prática. Ela usou um personagem do livro que ilustra isso de forma magistral. Ah, sim. O infame tagarela. Né? O próprio nome já entrega tudo, praticamente. Totalmente. E a descrição dele no livro, que a pastora explorou bem, é muito direta. É melhor de longe, de perto é bem desagradável. Isso já acende um alerta vermelho na hora, né? O que essa descrição diz pra gente sobre o perigo desse tipo de espiritualidade? Ah, diz muito. O tagarela, como a pastora Leila bem destacou, ele era mestre na arte da conversa religiosa. Dominava o jargão, sabe? Citava as escrituras, debatia doutrinas com uma facilidade impressionante. Tinha, superficialmente, um conhecimento dos mistérios do Evangelho que, poderia enganar muita gente. Numa primeira impressão, talvez a gente até admirasse ele pela capacidade de articular as coisas de Deus. Talvez seja aquele tipo que brilha numa discussão teológica no grupo da igreja, né? Exato. Mas o cristão, o peregrino da história, ele percebe que tem algo que não se encaixa ali. Ele nota, e a pastora Leila frisou bem isso, que a religião do tagarela morava exclusivamente na língua. Não estava no coração, nem nas mãos. Não tinha transformação de caráter, sabe? Não se via a fé na dinâmica da casa dele, nem nas atitudes do dia a dia. Para ele, o essencial era ouvir e falar. A performance religiosa bastava. E é aí que entra uma interação crucial que a pastora Leila certamente usou para aprofundar o tema. O diálogo entre o cristão e o companheiro dele, o fiel. O fiel é quem verbaliza a crítica de forma mais contundente. Ele deixa claro que fé genuína não é discurso, é prática. Aí ele recorre àquela passagem poderosa de Tiago, capítulo 1, versículo 27, que a pastora deve ter mencionado. Sim, lembro dela ter citado. Que diz que a religião que Deus aceita como pura e imaculada é aquela que se traduz em cuidado prático pelos vulneráveis, órfãos e viúvas, né, no contexto bíblico, e em integridade pessoal, e não se contaminar com o sistema de valores do mundo. É ação pura e simples, não só palavras. Nossa, isso bate fundo. Porque força a gente a olhar para dentro, né? Será que a nossa vida acompanha o nosso discurso? A pastora Leila, ao trazer o tagarela, ela nos confronta com a possibilidade de estarmos, talvez, mais parecidos com ele do que a gente gostaria de admitir em algumas áreas. É fácil falar, né? Difícil é fazer. Exatamente. E tem um ponto que o cristão levanta nessa conversa com o fiel, que a pastora provavelmente explorou,
que é a motivação por trás dessa fé superficial. O cristão argumenta que quem abraça a fé só por interesse mundano, sabe? Por conveniência, para ter algum benefício social ou status, vai abandonar essa mesma fé assim que ela se tornar inconveniente ou trouxer algum tipo de prejuízo terreno. É uma fé utilitarista, sabe? Sem raízes profundas. Não resiste à primeira tempestade. E qual o perigo disso? Quer dizer, além da própria pessoa não experimentar transformação real, qual o impacto de um tagarela assim na comunidade de fé? O impacto é enorme e danoso. Primeiro, como você falou, a pessoa se engana, acha que está tudo bem com Deus por causa do discurso, mas está perdendo a essência transformadora do evangelho. Segundo, ele pode desencorajar ou até desviar outros que estão buscando sinceramente. Alguém novo na fé pode olhar para o tagarela, ver aquela discrepância entre o falar e o viver e concluir que, a fé cristã é só hipocrisia. Vira um contra-testemunho, né? Exato, um contra-testemunho poderoso. A pastora Leila, ao focar nesse personagem, não estava só contando uma história antiga. Ela estava nos alertando sobre um risco muito presente hoje entre nós. Lembra daquela outra passagem fortíssima de Mateus 7,21, que com certeza veio à tona na pregação? Sim, a do Senhor, Senhor. Isso. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. O tagarela é a personificação do Senhor, Senhor, sem o fazer a vontade do Pai. É um chamado radical à congruência, então. A pastora estava nos dizendo, olha, verifiquem se a fé que vocês professam é a mesma que vocês praticam em casa, no trabalho, nas redes sociais, quando ninguém está olhando. A eloquência espiritual sem transformação de caráter não é só inútil, é perigosa. Precisamente. É um convite à autoavaliação honesta, né? Onde será que a nossa fé ainda é só discurso? Onde a gente precisa clamar por transformação para que ela se torne ação concreta, fruto do Espírito Santo em nós. É uma reflexão que não termina quando a pregação acaba, né? Ela tem que continuar na nossa semana. Com certeza. Mas a jornada do cristão e do fiel não para por aí, né? Depois desse encontro desconcertante com o tagarela, eles enfrentam um dos maiores desafios da peregrinação. Sim. A chegada à cidade de vaidade e sua infame feira. A pastora Leila deve ter descrito esse lugar de um jeito bem intenso. A Feira das Vaidades. Que alegoria espetacular e, nossa, assustadoramente atual. O Bunyan descreve como um lugar onde se vende tudo o ano inteiro. E não é só mercadoria física, não. São casas, terras, profissões, lugares, honras, promoções, títulos, países, reinos, prazeres e deleites de toda sorte. É a representação do sistema do mundo, sabe? Com aquela obsessão por status, poder, prazer, riqueza, reconhecimento. Tudo aquilo que apela para o nosso ego e distrai a gente do que realmente importa. A pastora Leila provavelmente nos desafiou a identificar as feiras das vaidades modernas. E quais seriam essas feiras hoje em dia? Talvez não seja uma praça literal, mas... sei lá, o quê? As redes sociais, com essa busca incessante por likes, por validação. Pode ser. O ambiente corporativo, que às vezes exige comprometer valores por uma promoção. A própria cultura de consumo, que diz que a gente só vai ser feliz com o próximo lançamento. Exatamente essas são os sistemas e as mentalidades que oferecem pra gente vaidades, coisas passageiras, superficiais, em troca da nossa lealdade, do nosso tempo, da nossa energia e, no fim das contas, da nossa alma. A Feira das Vaidades é qualquer ambiente ou ideologia que exalta o efêmero e despreza o eterno. E é nesse cenário caótico e sedutor que o cristão e o fiel entram. E o que acontece? Eles tentam se misturar? Será por tal lugar? Pelo contrário. E é aí que o conflito começa. O livro diz, e a pastora deve ter destacado isso, que eles imediatamente chamam a atenção por 3 motivos. Primeiro, as roupas diferentes deles, né? Que simbolizam a identidade celestial. Segundo, a linguagem diferente. Eles não falam o idioma de Canaã, a linguagem da fé ali naquele lugar. E terceiro, o mais chocante para os habitantes da feira, eles se recusam a comprar qualquer coisa. Quando perguntam o que eles querem, eles respondem: compramos a verdade. Uau! Imagina um impacto disso.
chegar no templo do consumo e do status e declarar que você só quer a verdade. Isso deve ter gerado uma reação bem violenta. Uma reação imediata e brutal. A simples presença deles e a postura, essa não conformidade radical, funcionam como um espelho que expõe a futilidade e a falsidade da feira. Isso é intolerável para o sistema. Eles são vistos como loucos, perturbadores da ordem, estrangeiros esquisitos. A multidão primeiro zomba deles, depois agride fisicamente, coloca em jaulas para serem exibidos e finalmente leva para um julgamento totalmente fraudulento. Nossa. É a clássica reação do mundo contra aqueles que ousam viver por um padrão diferente, né? Um padrão celestial. A pastora Leila certamente conectou isso com as pressões e até perseguições que muitos cristãos enfrentam hoje por não se dobrarem aos valores dominantes. E o julgamento é uma farsa completa, né? Principalmente o do fiel. As testemunhas são a própria personificação do mal, inveja, superstição. Sim, o julgamento do fiel é um dos pontos altos da narrativa, e a pastora deve ter explorado a dramaticidade e o significado profundo daquilo. As testemunhas chamadas contra ele são inveja, superstição e bajulação. Os nomes já revelam a natureza das acusações. Mentiras motivadas por ressentimento, ignorância e pura subserviência ao sistema. A inveja odeia o fiel porque a vida piedosa dele contrasta demais com a maldade da feira. Faz sentido. A superstição o acusa porque a fé do fiel é diferente das tradições vazias da cidade. E a bajulação mente descaradamente para agradar os poderosos locais. Não tem justiça ali. Só a manutenção do status quo da vaidade. E como o fiel reage diante disso tudo? Ele tenta negociar? Tenta, diluir um pouco a fé para escapar? De forma alguma. E essa é a beleza e a força do testemunho do fiel, que a pastora Leila deve ter ressaltado com força. Mesmo sabendo que a vida dele está em jogo, ele se mantém firme. Ele refuta as acusações falsas com coragem, com clareza, reafirmando a lealdade única dele a Deus e aos seus mandamentos. Ele não nega a fé, não relativiza os princípios, ele defende a verdade que ele foi buscar na feira. A consequência, como a gente sabe, é a condenação e uma execução bem cruel. É o fim terreno do fiel. Puxa, parece uma derrota esmagadora. Um fim trágico para alguém tão dedicado. Mas a narrativa, e imagino que a mensagem da pastora também, não termina aí, né? Tem uma reviravolta no significado dessa morte. Exatamente. Esse é o ponto nevrálgico que transforma a tragédia em triunfo. O martírio do fiel se torna o seu testemunho supremo. A fidelidade inabalável dele, a recusa em negociar a verdade, mesmo diante da morte, isso ecoa pela eternidade. Bunyan descreve a ascensão dele ao céu de maneira gloriosa. Ele é levado por uma carruagem celestial, ao som de trombetas. É a imagem da vitória espiritual, a concretização da promessa lá de Apocalipse 2, versículo 10, que a pastora deve ter citado. Sim, ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Isso mesmo. Então a morte dele não foi um fim, mas foi tipo uma graduação, uma coroação. A vida terrena dele não só garante a recompensa eterna, mas também tem um efeito poderoso aqui. Primeiro, inspira e fortalece o cristão a continuar a jornada agora com ainda mais convicção. Segundo, o próprio livro menciona que a morte do fiel fez com que outros na cidade de Vaidade começassem a questionar as coisas e eventualmente também se tornassem peregrinos. Nossa, que interessante isso. O sangue do mártir se tornou semente para novos fiéis. Mostra que viver e, se preciso for, morrer por algo maior que os prazeres e seguranças deste mundo tem um poder transformador imenso. A pastora Leila, ao nos contar sobre o fiel, estava nos lembrando do valor supremo da lealdade a Cristo, custe o que custar. Que contraste poderoso, hein? Entre o tagarela e o fiel. De um lado, a fé que é só palavra, conveniente e superficial, que foge do custo. Do outro, a fé que é vivida até as últimas consequências, que enfrenta a hostilidade do mundo e paga o preço pela verdade. Quanta matéria para reflexão a pastora Leila nos deu a partir desses dois momentos de O Peregrino. Muita matéria mesmo. São dois espelhos que a pastora colocou diante de nós, girando-nos.
O espelho do Tagarela pergunta sobre a autenticidade e a profundidade da nossa fé, né? Ela tem transformado nosso caráter, nossas ações, ou é só um discurso bem ensaiado? E o espelho da Feira das Vaidades e do Fiel nos questiona sobre nossa coragem e lealdade. Até onde a gente está disposto a ser diferente, a resistir às pressões do conformismo, a pagar o preço por seguir a Cristo num mundo que muitas vezes o rejeita. Estamos buscando as vaidades ou a verdade? E essa busca pela verdade, como o Fio fez, muitas vezes implica renúncia, né? Implica não comprar o que o mundo está vendendo como felicidade ou sucesso. A pastora nos desafiou a identificar as nossas feiras das vaidades particulares, onde a gente é mais tentado a se conformar, a buscar atalhos, a diluir nossa fé para ser aceito ou para obter vantagens, seja na carreira, nos relacionamentos, na forma como usamos nosso tempo e dinheiro, ou até dentro da própria igreja, às vezes buscando reconhecimento em vez de serviço. São perguntas que precisam ecoar na gente. E a resposta não está na nossa própria força, claro, mas na graça de Deus que nos capacita a ser fiéis, assim como capacitou o fiel. Não se trata de heroísmo autossuficiente, mas de dependência do Espírito Santo para vivermos de modo contracultural, com integridade, com amor, mesmo quando isso tem um custo. A mensagem da pastora Leila, ao explorar essas alegorias, foi um chamado profundo a uma fé real, custosa e por isso mesmo vitoriosa. Fica então essa dupla reflexão para cada um de nós gerandinos. Primeiro, como é que a gente pode cultivar uma fé que vá além das palavras, que se manifeste em ações concretas de amor, de justiça, nos blindando contra a superficialidade do tagarela? E segundo, como podemos desenvolver a coragem do fiel para identificar e resistir às seduções das feiras das vaidades modernas, permanecendo leais a Cristo mesmo sob pressão? Questões essenciais para a gente continuar nossa peregrinação pessoal e como comunidade. Que o exemplo negativo do tagarela nos alerte e o exemplo positivo do fiel nos inspire, né? Bom, é isso, queridos gerandinos. Esperamos que essa nossa conversa, esse nosso mergulho aqui na mensagem da pastora Leila, tenha ajudado a aprofundar um pouquinho mais nesses pontos tão ricos e desafiadores de O Peregrino. Que essas reflexões nos impulsionem a buscar uma fé mais autêntica e corajosa no nosso dia a dia. Abraços a todos. E fica uma última pergunta para nossa reflexão pessoal, sabe? Talvez algo para conversar em casa ou no pequeno grupo. Se hoje a nossa fidelidade a Cristo exigisse uma renúncia clara, não necessariamente à vida, mas talvez uma oportunidade de carreira, popularidade, conforto ou aprovação de pessoas importantes, a nossa resposta se pareceria mais com a fuga conveniente do tagarela ou com a firmeza custosa do fiel? Pensem nisso. Abraços.